Boa tarde, aqui quem fala é Graziele. Estou apresentando meu primeiro vídeo aula num projeto MEP, que é Mídias nas Escolas Públicas. Hoje eu vou ensinar para vocês no menu Início do Microsoft Word 2007 a área de transferência e a fonte. Então já peguei um pequeno texto e vamos verificar para que serve cada ícone desse aqui. Então, ao texto digitado, né, eu seleciono. Quando eu seleciono dessa forma, pegando o mouse e arrastando, pode ser perigoso, porque quem não tem o controle do mouse pode ser que arrasta e modifique o texto. Então, o modo mais certo para fazermos a seleção do texto é trazer o mouse até aqui. Quando ele fazer essa flechinha, que é a forma dele, você clica e selecionou. Quando eu clico, eu abre no meu menu aqui início, na minha guia de área de transparência, ele repara que as funções elas ativam. Se eu clico fora, elas estão desativadas. Se eu seleciono uma área, ela ativa. Então eu tenho aqui colar, recortar, copiar e formatar pincel. Como que funciona? O recortar é essa tesourinha aqui. Ele já faz o próprio atalho de teclado, né? Que é o Ctrl X. Então eu posso clicar realmente aqui. Repara que a parte do meu texto sumiu. E eu posso dar um Enter aqui, né? Para dar um espaço e posso vir um colar, que é a mesma coisa que um Ctrl V. Clique em colar, aquela parte do texto selecionada que eu recortei, ele colou para cá. Como copiar? Mesma coisa, eu seleciono sempre na flechinha e clico em copiar. O copiar, ele deixa o mesmo texto, porque ele está apenas copiando, né? Então, deu um espaço, eu venho aqui e colo. Repara que ele fez uma cópia daquilo que você pediu. Eu tenho que formatar pincel. Para formatar pincel, eu tenho que usar aqui o menu fonte, na guia, né? Fonte. O que é fonte? Então, eu pego aqui, ó, desejo coletar, organizar. Essa parte aqui é onde eu escolho o tipo de fonte. Repara que ele vai fazendo alterações aqui, ó. Arial Black, Times New Roman. Esse eu pego algumas fontes da internet, porque eu mexo com Corel Draw, então vamos pegar aqui um Arial Black. Esse Arial Black foi a seleção. Esse é o tamanho que eu quero, ele está no tamanho da fonte 11. Eu clico aqui e aumento, ou eu posso diminuir. Mas aqui também temos o atalho de aumentar fonte e diminuir fonte. Tá vendo um azinho maior e um azinho menor. Então é reduzir a fonte e aumentar. Quando você coloca o mouse em cima de cada menu, ele aparece o atalho de teclado. Então esse é Ctrl mais e esse é Ctrl mais sinal de maior e sinal de menor. Então eu tô aqui, eu selecionei o meu texto e eu não quero utilizar isso aqui. Eu simplesmente vou clicando aqui e vejo um tamanho correto. Mas eu posso clicar selecionado o texto, clicando aqui e diminuindo o meu texto, certo? Lembra que eu fiz aqui, ó, mudei a fonte, porque a nossa fonte normal é calibre e essa fonte que nós alteramos é Arial Black. Então, quando vamos supor, eu pego qualquer arquivo que eu puxo da internet, ele vem geralmente com umas fontes erradas, vem com fundo, né, pintado. O que eu faço? A gente tem essa ferramenta aqui, ó, que pouco sabe para que serve, que é a limpar formatação. O que ela faz? Ela volta à fonte anterior. Então, eu cliquei, olha lá, ó, repara, nós tínhamos calibre, ela volta ao calibre, tamanho 11. Grazi, então quer dizer, se eu pegar algo da internet, colar e ela vir com um fundo, é só clicar aqui, realmente, só você clicar aqui, ele volta a formatação e você consegue fazer toda a configuração novamente, aumentar, diminuir, certo? Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, N do que? Já fala, né, ó, é um gordinho, N de negrito ou simplesmente o Ctrl N. Seleciono meu texto sempre pelo lado de fora e pressiono negrito. Repara que a letra fica escura e um pouco mais gordinha. E eu tenho aqui, ó, I do que? I de itálico, ó. Ele é deitadinho, então é o Ctrl mais I. Seleciono aqui e pressiono Ctrl I. Repare que a letra do
repara, a letra do comum, do cotidiano está em negrito, essa está em itálico, e essa bibliotecária eletrônica, bibliotecas eletrônicas, a gente vai colocar sublinhado, que é nada mais que um Ctrl S. Pressionei, ela sublinhou. Então, para nós visualizarmos melhor, vamos selecionar e vamos aumentar. Então, nós temos aqui Ctrl N, sublinhado, itálico, Ctrl N, itálico e sublinhado. E ao lado aqui nós temos aqui, ó, ainda na guia fonte, o taxado, que é o que? Desenhar uma linha em cima do texto. Então eu seleciono, eu quero desejo, apenas a palavra desejo. Seleciono. Reparou que eu não vim aqui. Aqui eu seleciono todo o texto, a linha, né? E aqui eu só quero a palavra. Clicou, segurou, arrastou e eu clico aqui, eu fiz um taxado, né? Ele simplesmente fez um risco no meio do texto, tipo, eu não quero o tananã de coletar, então risquei o desejo. E eu tenho aqui, ó, X, que é o subscrito e o sobrescrito. Não esquecendo que tem os atalhos para vocês aprenderem, isso cai muito em concurso público. Então nós temos aqui, eu quero fazer H2, ó, o 2 do H2O, vamos só selecionar, aumentar para ficar melhor a visualização. Esse 2 ele é monoescrito ou ele é subscrito? Ele é subscrito, então ele é selecionei, cliquei, ele veio abaixo. Então eu quero colocar lá 35 metros cúbicos. Então o meu 3, vamos selecionar essa parte aqui pra gente aumentar, para visualizar. Ele é sobrescrito, então sobrescrito é acima e subscrito é abaixo, é o contrário, tá legal? E aí tem, se tiver alguma dúvida, se estiver muito rápido, a gente faz devagar. E pra gente finalizar aqui, mas só tem mais 3 itens, nós temos azão e azinho. O que significa isso? Manuscrita e minúsculas, perdão, maiúsculas e minúsculas. O que ela faz? Ela altera o tamanho do texto. Então meu texto aqui está normal, selecionei ele. Vamos pegar o desejo aqui de novo. Seleciono apenas o desejo e clica aqui. O que eu tenho aqui? A primeira letra da sentença em maiúscula. Se eu clicar, não mudou, né? Essa criança tinha que ter mudado. O desejo de coletar. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Minúscula, ela já está. Maiúscula, olha lá, caixa alta. Lembra como a gente faz caixa alta? Muitas vezes as pessoas têm o hábito de apertar o caps lock para fazer caixa alta, digita e quando vai ver e não sabe como voltar para minúscula. Aí apagam o texto e digita tudo novamente. Não, galerinha, é só selecionar e clicar aqui em minúscula, ela volta. Simples. Aí, minúscula, coletar cada palavra em maiúsculo, que seria isso? O desejo, coletar e organizar. Se eu selecionar isso aqui, cada início de palavra, ele vai colocar maiúsculo, ó. Desejo, D, C, E, O. Fica cada um maiúscula e minúscula. E temos também alternar. O que era minúsculo ficou maiúsculo. Perdão, o que era maiúsculo ficou minúsculo, o que era minúsculo ficou maiúsculo. Então ele inverte a ordem das letras, né? De minúsculo para maiúsculo ou vice-versa. E temos aqui também, vamos dar um enter aqui. Nós temos essa ferramenta aqui que se chama cor de realce de texto. Lembra a nossa canetinha que a gente utiliza, que as professoras pedem para a gente fazer um risco? É ela. Então, eu seleciono o meu texto, lembra, sempre pelo lado de fora, e clico nela. Automaticamente, meu texto está colorido. Fez um realce no texto, né? Eu usei a canetinha. Grazi, eu quero de outra cor. É só selecionar, vamos exemplos, conhecimentos. Eu clico nesse ladinho aqui, ó, e tenho várias cores e você vê qual a cor que você se adapta mais. Coloca, certo? E para quando a gente faz isso aqui, nós também podemos mudar a fonte. O que é a fonte? Nada mais que a nossa letrinha, né? Nós viemos aqui e o A de cor da fonte. Então eu posso mudar a cor da fonte para vermelho, para verde e assim sucessivamente. Então eu fiz eu realcei esse texto, eu seleciono ele aqui, eu quero, vou colocar um azul com vermelho, gritante, né? A pessoa vai perceber que precisa fazer a alteração. Então é isso, hoje nós aprendemos as ferramentas do menu início, da guia da área de transferência e da fonte. Logo mais nós voltamos aqui na MEP e da mídias nas escolas públicas. Até mais e boa tarde. Tchau, tchau.